Labão, bicho, olha para cá. Labão era sogro de Jacó, pai das suas mulheres. Por que suas mulheres? Porque ele tinha duas esposas, ele era casado com Lia, que era a filha mais velha, e Raquel, que era a filha mais nova. Então ele era esposo das duas filhas de Labão. Então, levante sua cabeça, olha para o bispo Júnior. Ele trabalhou muitos anos para o sogro dele e foi apenas explorado. Apenas explorado. Infelizmente tem gente que é assim. Ela trabalha, quem enriquece é o dono e ela continua o quê? Na miséria, sem nada. Quem já conheceu gente assim? Levanta a mão. O caso de Jacó e o caso de Labão. Jacó trabalhava e Labão ficava rico. Como assim? Está errado. Terra hoje, infelizmente, o capitalismo é assim, né? Você gera riquezas para o seu patrão e o seu patrão te dá um pedacinho daquele dinheiro que ele der como salário. Infelizmente, o mundo acontece. Mas só que Jacó não aceitava aquilo para a vida dele. Eu falava esses dias, como é que o judeu faz? O judeu, ele trabalha numa empresa para aprender o que aquela empresa faz. Ele observa tudo que tem naquela empresa, como se faz, como se gera aquilo, como é que se vende, como é que ganha dinheiro, como é que prospera. Depois, quando ele estiver pronto e ele conseguir tocar o negócio dele para frente, o judeu vai lá, olha, obrigado pela oportunidade, mas eu vou seguir minha vida. Ele aprendeu. Ele só trabalha para os outros para aprender. Ele fica ali para sempre naquela empresa. Só virtude que são os povos mais ricos do mundo. Quem sabia disso? Você sabia que eles são os povos mais ricos, o povo mais rico do mundo? Quem sabia disso? O povo árabe. Eles começam a trabalhar com alguém, aprende aquilo e segue a vida deles. E vai tocar o negócio deles. Por isso que você não vê dificilmente. Aliás, mas você não vê que o judeu pobre. Você não vê. Eu morei em São Paulo 7 anos. E fiquei numa região lá 2 anos, chamada Santa Cecília. Colado no Santa Cecília, tem um bairro chamado Higienópolis, que é uma colônia de judeus. É muitos judeus, você não tem noção, eles moram tudo lá. Lá tem colônia de japonês, colônia de coreano, lá é o lugar das colônias, de africano, e a colônia dos judeus. Eles são totalmente, pessoal, povos prósperos, bem-sucedidos. Se olha para o rosto deles, você vê o rosto da prosperidade, da riqueza. Por quê? Porque eles têm a bênção de Deus. Quem sabia disso? Levanta a mão. Por causa de Abraão. Deus prometeu honrar eles por causa de Abraão. Hoje eles são muito prósperos. Os maiores empresários do mundo, planeta, são judeus. Aquele camarada dono lá da Tesla, o cara é judeu. Mas ele vem da água, mas ele é judeu. Os homens mais poderosos do mundo é judeu. Então Jacó, vou voltar para Jacó aqui. Jacó não aceitava ser escravo do povo dele. Já estava com 2 esposas, vários filhos, vivendo uma vida de migalha. Vendia o almoço o quê? Tem gente que vai ficar assim. Trabalha anos no lugar, trabalha em bom lugar e não tem nada. O patrão, quando ela começou com o patrão, tinha uma Brasília velha, hoje o patrão tem uma caminhonete. E você mostrando a situação. Ah, mas ele é o patrão. Mas Deus poderia ter te honrado se você tivesse seu caminho igual a ele. Quem entende o bispo? Deus te escolheu para ser cabeça e não cauda. Mas tem gente que se contenta em ser cauda. Ah, bispo, já estou com uma idade, irmão. Abraão,
ele foi pai por 100 anos. Nunca é tarde para recomeçar. Não olha para esse negócio de idade, não olha para isso não. Se Deus tem um projeto, se Deus tem um propósito, se Deus tem algo na tua vida, Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar. Tudo é da forma que você enxerga, tudo é da forma que você vê. Quem consegue entender o risco? Levante a mão. Então Deus te escolheu para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo, como está em Deuteronômio 28. E Jacó não aceitava mais isso. Fazia um trato com o sogro dele, o sogro prometido não cumpria. Depois fazia outro trato, não cumpria. Ele já fez trato com alguém, a pessoa não cumpriu, levanta a mão, ficou chateado. Você não pode fazer nada, porque a pessoa, o teu patrão, o teu está em cima de você. Ele está quieto. Mas Jacó falou: não, hoje não passa. Você vai ser escravo do Senhor, não. Chega. Chega de ser seu escravo. Chega. Vamos lá, versículo 27. Labão lhe respondeu: achei mercê diante de ti. Fica comigo. Tem experimentado que Deus me abençoou por amor de ti. E disse ainda mais: fixa o teu salário que eu te pagarei. Jacó tinha decidido ir embora, não queria mais ficar. Jacó não queria mais ficar, ele ia meter o pé. Mas Labão viu que a galinha de ovo de ouro dele, olha o que ele fez. Ele tentou segurar Jacó. Quer ganhar quanto, Jacó? Pode falar, rapaz, eu pago. Quanto você quer ganhar? Mas não vai embora, não me abandona, não. Tem funcionário que é tão abençoado com a empresa, o patrão nem se vê longe dele. O patrão, quando vê que ele vai meter o pé, o patrão já acha: pega aí, rapaz, senta aqui. Vamos ver aqui um momento para você. Quem é aquele patrão assim? Levanta a mão. Tem patrão que é gente boa. A camarada chega junto, mas infelizmente a maioria só pensa nele. Não pensa em ninguém. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Se eu tenho uma equipe abençoada, o resultado vai ser totalmente extraordinário. Se eu tenho uma equipe insatisfeita, o resultado vai ser irrisório, vai ser horrível. Não vai para frente. Assim você trabalha, assim na sua empresa, seu comércio, você tem que ter colaboradores com você que acreditem em você. Quem entende o risco? Pessoas que acreditam em você. Aí você só suga a pessoa, só suga o camarada, só suga. Aí não, pô, aí não é justo isso. Está errado. A equipe tem que estar feliz, aí a coisa produz. Se a equipe está triste, a coisa não vai. Por que muitas empresas grandes a gente quebrou o nicho? Sabe por que eu vou te falar? Porque as pessoas não valorizaram o que estava por aqui. Jacó falou assim, versículo 29. Disse-lhe Jacó: tu sabes como tenho te servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinha antes da minha vida foi se aumentando grandemente, e o Senhor abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar para minha casa, quando hei de trabalhar também por minha casa? Jacó queria seguir o caminho dele, meu irmão. Jacó não queria ficar sendo escravo do sogro dele, do Labão. Não queria nada. Não queria vir uma família dele. Gente, ciclo se inicia, ciclo termina. Tem que ter isso. Às vezes você está numa empresa, muitos anos, que já não é mais de você estar lá. Deus quer seguir o teu caminho. Mas você está insistindo, está se desgastando, está doente, está tudo ruim de saúde. Será que é pena? Ah,
família. Pede a Deus para Deus abrir uma porta, outra porta. Quando Deus abrir, você não precisa largar esse, não. Pede a Deus para Deus abrir uma outra porta. Deus abrir a porta, você vai lá e consegue. Depois de Deus abrir a porta, se tiver tudo certinho já, vai lá e agradece. Poxa, obrigado pela oportunidade. Tenta ver para tu não perder os teus direitos, né? Mas pede cuidado e se segue e começa o ciclo. Quem não entende mesmo? Não é você sair largando sem ter nada certo. Deus vai correr atrás de uma coisa. Quando você vê que conseguiu, você vai lá e pede obrigado. Porque as pessoas às vezes estão ficando doentes desnecessariamente. Sabia que a preocupação deixa a pessoa doente? Quem sabia disso? Levanta a mão. Isso foi dado cientificamente falando. A pessoa fica preocupada. A probabilidade de ela ficar doente é muito grande. Visto então, fazer então? Ficar o menos preocupado possível. O menos preocupado possível. Você tem que ficar. E tem coisas, pessoal, que não vale a nossa vida, não. Tem coisas que você tem que fechar aquele ciclo, acabou. Foi bom quando durou, obrigado, um abraço. Segue o seu caminho. Mas lembrando, você não pode sair sem antes ter uma outra fonte de renda. Quem entendeu? Conseguiu um outro emprego? Beleza, certo? Já está lá, foi no RH, conversou, fez a entrevista, dá lá e pede baixa, mete o pé. E tem gente que, meu irmão, só pode estudar os outros. São verdadeiros sanguessugas. Não se preocupa com a tua saúde, não se preocupa com a tua família, não se preocupa com você. Aí quando você fica doente, dá chute na tua bunda e coloca outro no teu lugar. Falei uma bobagem? É mentira do bispo? Você sabe que não é. Quando você tem saúde, maravilha. Você ficou doente, começa a te dar advertência. Quem já trabalhou no lugar assim, levanta a mão. Começa a reclamar com você, não pergunta como é que você está, como é que está a tua família, o que está acontecendo, se você precisa de alguma coisa. Estou aí. A realidade é essa. Era o caso de Jacó. Quase 20 anos trabalhando no sul dele. O cara ficou milionário e ele na miséria. Trabalhar com um prato de comida. Estava vendo as histórias do dia, histórias que tinha gente que era assim, presa, né? Presa no lugar, e aí trabalhava o dia inteiro. Quando ia receber o patrão, peraí, você comeu tanto dia, você morou aqui no quartinho do dia, não tem que te pagar mais nada. Isso é trabalho o quê? Trabalho de escravo. Quem já ouviu histórias parecidas assim? Levanta a mão. Eu estava vendo que tinha uma senhora que ficou 70 anos presa pela patroa dela. A mulher cresceu, criança, ficou adolescente, ficou jovem, envelheceu, quase 80 anos a mulher tem. Agora que sobraram ela, é prender a patroa. Falou que a patroa não deixava ela sair, ficou prendendo a mulher, cárcere privado. Quem chegou nessa história, levanta a mão. Eu fiquei chocado. A mulher perdeu toda a vida dela. Falou que ela mandava fazer as coisas de casa e deixou a mulher escrava lá 70 anos. Jacó estava assim. Se Jacó não tomava uma iniciativa, não tomasse uma decisão, o sogro dele ia escravizar ele até ele morrer. Sim ou não? Desse jeito. Aí versículo 31 diz assim: então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizer isto. Ou seja, só fico se for nessa condição. Eu não vou mais ser empregado, agora eu quero ser o teu sócio. Eu só fico se eu for dono do negócio junto contigo, senão eu mesmo quero. Rapaz, olha, ousadia de Jacó, hein? Acho que a ousadia é muito grande. De empregado, ele
fez uma proposta ao patrão dele: eu só fico se eu for teu sócio. Se eu for dono do negócio junto com você, aí eu fico. Aí ele falou assim: ó, passarei hoje pelo seu rebanho. Olha a parte de Jacó que era. E separando dele salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário, vai ser a minha parte é essa, Labão. Você quer que eu fique? Tudo bem, eu fico, mas com essa condição, eu só vou ficar nessa condição. Aí o Labão falou assim, o Jacó ainda: assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vier ver o meu salário diante de ti, que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, terá sido como furtado. Você entendeu, ô Labão? Esse é o meu salário. As malhadas, salpicadas, negras entre as ovelhas, esse é o meu salário. Para amanhã, o dia da justiça, o meu salário falar por mim. Aí o Labão falou assim, versículo 35, aliás 34: disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra, fechado, está fechado o nosso negócio. Aí no versículo 35 diz assim: mas naquele mesmo dia, o Labão, o camarada é muito certinho, mas Labão no mesmo dia separou os bodes lixados, malhados, salpicados, cabras salpicadas e malhadas, e todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros dos cordeiros, e os passou a mão dos seus filhos, e pôs por distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó apacentava o restante do rebanho. Rapaz, como é que pode? Tem gente que é sem caráter. Você faz um negócio com ela, ó, vai ser assim, minha parte é essa, tua parte é essa, e a pessoa não cumpre o que promete. É Labão. Labão acabou de fazer um trato com Jacó, que ele fez, pegou todo o salário que seria de Jacó, deu para os filhos dele, levou 3 dias de distância, bem longe. Em outras palavras, vai continuar sendo um escravo, rapaz, vai ficar aqui o resto da tua vida. Assim são as pessoas que não abrem os olhos. Tem que ser um judeu, irmão, povo de Deus, povo de Israel. A gente tem que ser como eles, andar com as próprias pernas, depender só de quem? De Deus. Você pode pegar um judeu hoje sem R$1 no bolso, daqui um ano ele vai estar rindo. Que é isso, bicho? Que é isso, irmão? Eles têm uma coisa que é a bênção de Deus está com eles. Eu não sei o que eles falam lá, daqui a pouco os camaradas está nas cabeças. Infelizmente, uma grande maioria não crê em Deus. Não, eles creem em Deus. Todos os judeus creem em Deus. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Eu vou te explicar por que eles não creem. A culpa não é deles. A culpa foi de Caifás, o sacerdote, que criou uma história que Jesus tinha morrido, não tinha ressuscitado. Então, o povo, Jesus nunca ressuscitou. Ressuscitou sim, os discípulos, os que andavam com ele, os que faziam parte ali do ministério, sabia que ressuscitou. Mas a grande maioria não soube desse acontecimento, ocultou aquilo. Tanto é que o Império Romano chamou os soldados e proibiu eles de divulgar aquilo. Por isso que eles não acreditam. Eles veem Jesus como um profeta, mas eles creem em Deus. Claro que eles creem. Deus é o Criador. Todo mundo crê em Deus. Mas tem muitos deles que são Não. Judeu não. Judeu eles creem em Deus. Ateu é outra coisa muito diferente. Né? Eles creem, eles acreditam em Deus. Amém, pessoal? A base deles prosperar é Deus. Amém? Então
não aceitasse escravo de ninguém. Amarrado em nome de quem? Sai fora. Não aceito. Não aceita não. Mas você sabia que mesmo assim, eles é um povo salvo? Quem sabia disso? Levanta cada promessa que Deus fez para Abraão. Eles são salvos. Aí vamos lá. Versículo de número 37. Jacó enriquece. Ele tentou passar Jacó para trás, o que aconteceu? Tomou então Jacó vaqueiros de álamo, e de abelheira, e de platano, e lhe removeu as cascas e riscas, abertas, deixando que aparecer a brancura das varas, as quais assim, escochadas, pôs ele em frente do bebedouro, de água, e nos bebedouros aonde o rebanho vinha para que se alimentasse, para beber água, né? E concedeu quando vinha a beber. E concebiu o rebanho diante da vara, e as ovelhas davam crias, dadas, salpicadas e malhadas. Não adianta, irmão. Quando você é de Deus, pode tentar te enganar, pode tentar passar você para trás, mas Deus sempre reverte a situação do seu favor. Você vê primeiro tirando todo mundo de lá, nasceu as malhadas, salpicadas, que era o salário de Jacó. Versículo 40. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listrados e dos pretos e dos bodes de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não ajuntou com o rebanho de quem? De Labão. Versículo 41. E todas as vezes que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó a vara à vista, e do rebanho nos canais de quê? De água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de quem, gente? E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e tendas. Deus poderoso, hein? Tá vendo? Mas isso só foi possível quando Jacó abriu o olho dele e não aceitou mais ser escravo do Labão. Enquanto você for para o Labão, tua vida vai continuar a mesma situação. Qual o Labão da tua vida? Não sei, você sabe qual o Labão da tua vida. Qual o Labão de atrasado? Não sei, você sabe. Não está amarrado, não faça isso não. Se você tem alguma coisa que está te trabalhando, foi o que eu falei no começo da pregação. Procura um outro lugar para você trabalhar, vê direitinho. E tem coisa que está tirando a tua saúde, irmão. Está ficando doente, não está valendo mais a pena. Não vale a pena. De verdade mesmo, não vale a pena. Sai fora. Quem entende mesmo? Vê que a coisa só vive chateando, te amolando. Achou um lugar novo? Mete o pé. Obrigado, ó. Deus abençoe, tá? Vai com Deus. Quer estar num lugar que a vez paga mais? Você está arriscado a morrer a qualquer momento. Aí você vai morrer, sabe o que vai fazer? Não colocou outro lugar. Sim ou não? Jacó estava vendo que poderia acontecer isso em qualquer momento da vida dele. Então ele falou: ou isso ou o que você quer? Não. Quer ou não? Vai ou não vai? Não, vou. Esses 20 anos que o Labão escravizou ele, Deus deu tudo em dobro na mão de Jacó. Que o Labão tem te escravizado, irmão. Escuta em paz. Deus vai entregar na palma da tua mão. Vai entregar em dobro. Em dobro.
Talvez onde você trabalha, você é muito dedicado, ninguém te valoriza. Às vezes você vê uma pessoa que não tem capacidade nenhuma, lógico, tem capacidade de Deus, mas nem Deus a pessoa tem. A pessoa está numa condição melhor que a tua. Aí você olha como é que pode, pô. Você tem condição, você tem toda a sabedoria que Deus deu, toda a capacidade, e uma pessoa que não tem nada para oferecer está lá. É justo isso? É uma injustiça muito grande. É uma injustiça muito grande. O mundo hoje é assim. Ele não olha mais para a capacidade da pessoa. Hoje é amizade. Isso é nas empresas, é nos órgãos, em qualquer lugar é assim. É amizade. Ah, se fulano é amigo do patrão, é amigo do encarregado, é amigo do patrão, é amigo do gerente, então coloca a pessoa na posição legal. Aí a outra pessoa tem a capacidade, ela está vendo que aquilo é isso, aí desmotiva a pessoa. Quantas são as pessoas estão desmotivadas por causa disso? Por causa da injustiça. A justiça não existe. Mentiroso é quem fala isso. Claro que existe injustiça. O próprio Senhor Jesus falou, não fará Deus justiça os seus escolhidos, que ele clama de dia e de noite. O problema é que as pessoas estão na narrativa que quer distorcer a palavra de Deus. A injustiça existe, é fato. É fato isso. A pior coisa que tem é igualdade. A igualdade é uma injustiça que tem. Como é isso? Porque não é justo. Se eu trabalho, eu tenho que ser honrado. Se você trabalha, você tem que ser honrado. Há uma pessoa que dorme até meio-dia, não faz nada. Me perdoa a expressão, vagabundo. Tem a mesma condição que a tua? Quem acha que é uma injustiça muito grande, levanta a mão. Claro que é, pô. Claro que é. Não tem problema. Um dia todos eles vão prestar conta com quem? Com Deus, aí. Fala, Jeová, fala na boca da criança, fala. Amém, pessoal? Então, gente, analisa bem. Conselho do bispo, eu gosto de você. Tem coisa que não vale a pena, não. Está valendo a pena, será? Tem coisa que não vale a pena. Você tem que encerrar esse ciclo, viver um ciclo diferente. Vale a pena você se atuar, não encher a cabeça. Quem tem? Mas bispo, vê da onde? Foi o que eu falei. Primeiro, deixa a cama montada. Quem entendeu? Vem um outro lugar, vem um outro emprego, sabe que não foi igual, mas quase parecido. Tudo certo? Mete o pé. Coisa que não vale a pena. Vale não. Quem entendeu a palavra? Quem gostou da palavra? Você vê, de escravo, ele ficou mais rico que quem? O patrão dele. Rapaz, você é muito forte. Rapaz, você é doido. Meu Deus. Jesus. Quem entendeu a palavra? Glorifica o nome de Jesus. Deus abençoe.